Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Temos aqui esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, falando de Flamengo e Fluminense, e eu vou trazer aqui para vocês, no final do vídeo, a escalação do Flamengo, que vai entrar em campo amanhã contra o Flu. E o Flamengo tem reforço contra o Fluminense. Tem jogador voltando de lesão, hein, galera? Então, fica no vídeo até o final, deixa o like para me ajudar, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. O Cícero Melo e Pedro Torres chegando com as informações da dupla Fla-Flu. Olá, fãs de esportes. Com o adiamento de comum acordo entre Flamengo e Fluminense para o Fla-Flu deste final de semana, passando do sábado para o domingo às 6 horas da tarde no Maracanã, o Fluminense ganhou mais um dia de preparação, o sábado para o grande clássico, mas em compensação perdeu um dia de preparação para o próximo jogo pela Libertadores da América. Segunda rodada, Grupo C, quarta-feira, dia 15 de abril, jogo marcado para o Maracanã às 9h30 da noite contra o Independiente Rivadavia da Argentina. O técnico Zubeldia poderá ter quase a força máxima para o Fla-Flu. Ele tem um desfalque de última hora. O atacante Cano está tendo muitas lesões seguidas depois de muito tempo, com uma cirurgia, uma artroscopia no joelho direito, sofreu nesta quinta-feira uma lesão muscular na coxa direita, está entregue ao departamento médico. Em compensação, quem pode ser a grande novidade para o jogo de domingo é o volante uruguaio Facundo Bernal, recuperado de lesão no joelho direito. Ele sofreu essa lesão no dia 25 de fevereiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na Arena Barueri. Ele perdeu 8 jogos, 45 dias de fora, sem jogar, e ele pode ser então a novidade para o Fla-Flu. Valeu, pessoal. O Flamengo ganhou mais um dia para se preparar para o Fla-Flu com o adiamento do jogo de sábado para domingo, 18 horas, no Maracanã. É um respiro a mais, já que o Flamengo chegaria na parte da manhã, na quinta-feira, no Rio de Janeiro. Houve problema na logística, chegou apenas à noite, então pediu adiamento, deu tudo certo. O Flamengo vai ter esse dia a mais para trabalhar. Leonardo Jardim vai ter que quebrar um pouco a cabeça, segue com desfalques para essa partida, a dupla de volantes, o Pulgar, problema no ombro, e o Jorginho, lesão na panturrilha, ficam fora mais uma vez, assim como o Everton Cebolinha, teve uma fratura na costela, ainda estão todos eles em processo de recuperação. Quem também está no processo, mas na reta final de recuperação, é o Alexandro, tem chances até de ser relacionado para essa partida no domingo. Fla-Flu, 18 horas, no Maracanã. O Flamengo tem 17 pontos, quarto colocado, está a 3 do Fluminense, que está logo acima, do São Paulo também, tem os mesmos 20 pontos do Fluminense. E lá em cima, o Palmeiras tem 25 pontos, 8 a mais do que o Flamengo, embora com um jogo a mais. Importante o Flamengo vencer esse clássico, então respira um pouco mais para aí sim entrar em campo e tentar defender pelo menos esse seu quarto lugar. Fica a dúvida ali, se De La Cruz jogou quase toda a partida contra o Cusco na estreia da Libertadores na altitude, vai ter condições de entrar em campo também nesse domingo. Seria importante para o Leonardo Jardim, para esse meio de campo, ao lado de Everton Araújo e também do Lucas Paquetá. André, vamos lá, direto ao assunto. A repercussão imediata do adiamento, a torcida do Fluminense não gostou. Na sua opinião, a CBF é certa? Como é que você viu essa mudança? A partir do momento que há acordo entre os clubes... Exato. Né, é difícil você fazer um comentário que vá no sentido contrário, dizendo... Estão errados. Isso não pode acontecer, o jogo tem que... Não. Há acordo entre os clubes. E está muito claro que o acordo entre os clubes ficou muito mais fácil por causa da relação atual entre os clubes. Coisa, o consórcio no Maracanã, a forma como Fla e Flu se enxergam e lidam um com o outro nesse momento. O torcedor tem todo o direito de pensar da maneira que ele achar melhor, e eu entendo o torcedor do Fluminense que acha que o seu clube não deveria ter aceitado a proposta do Flamengo, ou a ideia do Flamengo, de adiar o jogo em 24 horas por causa dos problemas que o Flamengo teve na viagem da Libertadores. Mas quem decide esse tipo de coisa são os clubes, e o Fluminense, eu creio que o Fluminense, além da relação com o seu grande rival fora do campo,
entende que ele pode precisar desse tipo de situação, ele pode estar na situação em que o Flamengo está e decidiu concordar. A partir desse momento, fica difícil você falar, não, que absurdo, não pode, que precedente. Não. Os dois clubes concordam, isso não altera, na minha visão, o balanço de forças do campeonato. O calendário é que é complicado. Tenho que comentar aqui a fala do André Kfouri porque ele foi perfeito. Cara, tem que ser assim, profissional. O cara é jornalista e ele tem que opinar sem partido. Opinar o que ele pensa, cara. Agora você vê vários comentaristas ridículos que torcem pro Palmeiras, que torcem para outros times aí, se metendo, cara, metendo a colher onde não é chamado. O Palmeiras lá divulgando notinha ridícula. Vai cuidar do seu técnico, Palmeiras. Vai cuidar do seu jogador. Perfeito, André Kfouri. Gostei do seu comentário, hein? Mas que bom, né? Ah, foi um dos únicos que eu vi, né? Falando assim de forma isenta, neutra, sem esculachar, né? Além da questão do acordo entre os clubes, é muito melhor que um Fla-Flu seja disputado com os dois grupos de jogadores na melhor condição possível para um jogo que não é igual aos outros. E aí eu acho interessante porque, assim, desde o início de soberania, de força total do Flamengo, o Fluminense sempre peitou, mesmo no começo, ali na época da pandemia, disputando o Carioca, ganhando o Carioca, e aí ele próprio foi se fortalecendo. E a gente vê que os dois clubes têm muitas ambições em 2026. A ambição não pertence apenas ao lado rubro-negro. Como é que você imagina o Fluminense com esse elenco atual, com o seu novo treinador? Ok, o Zubeldia já está lá para o padrão brasileiro há um bom tempo, mas estamos falando de uma história curta. Nesse head-to-head com o Flamengo, André? O Fluminense tem conseguido ao longo dos últimos anos ser um problema para o Flamengo. Isso é muito claro, com diferentes treinadores, diferentes formas de jogar e diferentes níveis de elenco. Eu acho que o elenco atual é ótimo. O Fluminense tem dado ao seu torcedor motivos para acreditar em um ano de muitas alegrias, um ano melhor do que foi o ano passado, em que ao Fluminense faltou uma conquista, porque em termos de desempenho nas competições o time foi muito bem e dá todas as amostras até agora de estar melhor, seguindo sob o comando do mesmo técnico, com as mesmas ideias e dando alguns passos à frente. O Fluminense tem todas as condições de vencer o Flamengo nesse Fla-Flu e não é porque o Flamengo, ainda assim, com um dia a mais, vai estar cansado. Não acho que seja por causa disso, é por uma questão técnica. As condições de enfrentar o Flamengo, o Fluminense tem, e esse é um Fla-Flu que vai ser muito interessante. Também porque o Flamengo atual é um trabalho que está no início em relação à maneira de atuar do seu novo treinador. E o Flamengo fez até agora partidas bem interessantes. Os exemplos estão aí, mesmo que o trabalho seja curto, mas, por exemplo, recentemente também perdeu um jogo para o Bragantino, com expulsão ou sem, não importa, que deixou claro que é um time que pode ser enfrentado e pode ser superado. Não há nenhum motivo para achar que o Fluminense não tem chance de ganhar o jogo. Eu citei o treinador tricolor, a gente vai agora para o treinador rubro-negro. Leonardo Jardim deu uma entrevista à Flá TV falando sobre alguns assuntos importantes. Elenco recheado de bons jogadores, em termos de equilíbrio, acredito que talvez seja dos elencos onde existe um maior equilíbrio entre os 20 jogadores que jogam. Com certeza que já tive outros clubes também com bons elencos e com jogadores importantes, mas penso que este elenco proporciona esse maior equilíbrio também devido àquilo que o Flamengo participa, quer em termos das competições nacionais e internacionais, o número de jogos, e com certeza que aqui no Brasil é onde existe maior necessidade de um elenco qualificado, porque o número de jogos é quase absurdo. As ideias é tornar o Flamengo uma equipa competitiva, como já o foi no ano passado, uma equipa que com bola consiga ter uma circulação, uma construção positiva, que seja uma equipa agressiva também com bola em termos ofensivos
e defensivo seja compacta, porque ganhamos campeonatos, ganhamos troféus se a equipa for compacta e depois que a nossa qualidade ofensiva é que faça a diferença. Por isso existe sempre aqui o equilíbrio entre a parte ofensiva e a parte defensiva. E pessoalmente até já tive esta conversa com o Daniel. Já conversaram sobre Já conversámos sobre isso, sobre essa possibilidade, porque ele é um apaixonado pelo futebol, ele gosta do treino, ele gosta do jogo, ele gosta de estar presente e com certeza que se não der continuidade no futuro a jogar mais 1 ou 2 anos ou não jogar, ele vai estar integrado, porque não será só o Flamengo que o vai querer, porque, como eu já disse, este tipo de perfil de jogador é sempre muito, muito útil em qualquer organização e qualquer clube de média e alta dimensão. Foi legal essa entrevista do Jardim, né? E eu marquei, galera, tive compromissos e deveria ter trazido aqui para vocês os melhores momentos dessa entrevista do Leonardo Jardim, lá na Flamengo TV, com o João Guilherme. Mas é isso, né, cara? Fazer o quê? A gente não consegue também gravar tudo, né? É difícil, né? O tempo é escasso também. Bem, eu falei que traria aqui para vocês no final do vídeo, né, a provável escalação do Mengão, e eu vou trazer agora. Alexandro e titulares poupados voltam ao time contra o Fluminense. Que boa notícia, né, galera? Tava fazendo falta, hein? Ó, depois de engatar 2 vitórias seguidas, o Fla volta a campo neste domingo às 18 horas de Brasília contra o Flu pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois de poupar na estreia da Libertadores, o técnico Jardim deve ter os titulares de volta no Clássico no Maracanã. Outra boa notícia é o retorno do lateral esquerdo Alexandro. O jogador estava em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e treinou com o grupo nos últimos dias, indicando uma volta para o Fla-Flu. O provável Mengão tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Ayrton Lucas é dúvida. Everton Araújo, Paquetá e Arrascaeta. Eles nem colocaram aqui o De La Cruz. Será que o De La Cruz não estará apto a jogar? Ele jogou muito bem na estreia da Libertadores, né? Contra o Cusco, né? Dito isso, vamos lá. Então, no meio-campo, Everton Araújo, Paquetá e Arrascaeta. Lá na frente, Carrascal, Pedro e Bruno Henrique. Lino também no banco aqui, nesta provável escalação, tá? O Bruno Henrique também fez um bom jogo na estreia da Libertadores, né? Tá aqui os 2 veteranos, né? Danilo e Alexandro. E o Danilo, cara, se ele falar quero renovar, o Flamengo vai renovar na hora com ele, porque ele é um cara muito importante, né? Além de ser bom jogador, ele faz bem pro grupo, né? E o Jardim rasgou elogios ao comportamento profissional do Danilo. Já o Alexandro, galera, o contrato dele vence no final do ano, agora, em 2026. Não sei se ele fica, viu? Ó, o Flamengo segue com desfalques importantes. Ficam de fora Saul, que está com cirurgia no calcanhar e está voltando já também, né? Já está treinando, né? Everton Cebolinha, fratura em uma costela. Jorginho, lesão muscular na panturrilha esquerda. Esse faz falta, hein? Meu Deus do céu. Eric Pulgar, lesão na articulação do ombro direito. Eu evito falar isso aqui, ó. Porque se eu for ler rápido, eu erro. Acromioclavicular. O Flamengo iniciou a rodada na 4ª posição com 17 pontos. Fluminense em 3º e São Paulo em 2º. Somam 20 pontos. O Palmeiras tem 25. Se o Flamengo vencer o Fluminense, chega a 20 pontos. Ele ultrapassa o São Paulo, que perdeu para o Vitória agora há pouco. E ele ultrapassa o Fluminense nos saldos de gols, tá, galera? Os 3 ficariam com 20 pontos. Porém, o Flamengo tem mais gols pró. Valeu? Meus amigos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos pra qualquer coisa. Tamo juntos toda hora. É nóis. Fui!